Eita, 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 minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Olha aí a Fátima Campelo Matos aí dando um bom dia pra gente, ó. Empreendedorismo e inovação, começando. Olha o conteúdo, tipos de empreendedorismo, tipos e características. Vamos que vamos, buscando o sucesso empreendedor. Terçou, galera, terçou. É, terça-feira. Abrindo os trabalhos, meus queridos, abrindo os trabalhos. Pessoal aí, ó. Cadê a galerinha? Cana Brava, é isso? É, né? São João da Cana Brava com a gente. A turma no YouTube também. Catiane Rocha aí, ó. Professora mediadora de São Luís do Piauí. Vai colocando o nomezinho aí, galerinha. Vai colocando o nomezinho aí no IPTV também, hein? Tamo junto, tamo junto. Vamos lá? Vamos pro conteúdo? Vamos pro nosso roteirozinho? Olha só o roteiro aí de hoje. Vejam só, meus queridos, vejam só. Objeto, qual vai ser o nosso objeto? O foco seria os tipos, vamos estudar esses tipos, vamos avançar na questão das características dos empreendedores de sucesso e com objetivo, é claro, tentar mapear esses tipos, analisando os tipos de empreendedores e as atitudes, né, gente? No cotidiano, o descrever característico mesmo, na questão do que é que leva ao sucesso, quais são os critérios, quais são as trilhas, certo? Estão preparados? Pega papel e caneta, pega e faz anotaçõezinhas no seu caderninho. E vamos que vamos, galerinha, vamos para cima. Primeira situação que eu quero colocar para vocês, olha bem para essa imagem aqui. Essa imagem é a imagem do empreendedor. Tá lá, tentando se equilibrar sempre, não é? As situações acontecendo e tentando se equilibrar. Essa imagem é para você colocar na cabeça que empreender não é uma modinha, não, gente. Empreender faz parte de um movimento mesmo, um movimento do capitalismo. E este movimento ele é consolidado pelos comportamentos. Nós verificamos nos últimos anos, nas últimas décadas, que o empreendedorismo, é claro, as últimas pesquisas vêm mostrando que esse espírito ele vem melhorando a performance até mesmo dos negócios que são realizados hoje em dia, na questão mercadológica. Então, o que a gente vai ter que avançar aqui em estar analisando essas características? Entender um pouquinho sobre a perspectiva do que também se criou de mito. Os mitos que foram enfatizados em relação à realidade dos perfis. Porque, na verdade, você tem pessoas que nascem empreendedoras, com características empreendedoras natas, e tem aquelas que querem estudar. Então, nesta aula, a gente vai enfatizar muito essa relação também, tá? Todavia, nós vamos sempre questionar, será que isso é mito? Será que isso é verdade? Como é que eu posso entender qual é a diferença, a real diferença entre essas situações? Como é que a gente pode aprender melhor a identificar essas características dos empreendedores? Aí a gente vai ter algumas situações a ser analisadas. Primeiro, ser empreendedor, primeira coisa que você tem que quebrar como uma certeza. Ser empreendedor não significa ser um empresário, nem tampouco uma pessoa autossuficiente, mas simplesmente não se contentar com o que você está vendo ali e viver na zona de conforto, buscar superar suas expectativas, vislumbrando o teu sonho através da perspectiva do teu horizonte. Então, essa perspectiva do autossuficiente, gente, corta aí, ó, não existe. Pelo contrário, o empreendedor depende muito das pessoas. É por elas e para elas e com elas que eles constroem os empreendimentos. Então, a perspectiva de autossuficiente já quebre por terra. Outro fator interessante é que o empreendedor se associa muito a empresário. Não.
O empresário ele já tem uma pegada, esta pegada de gestão, minha gente. Gestor é diferente de empreendedor, daquele que empreende. O empreendedor ele vai abrir perspectivas, mantê-las precisa da gestão. Mantê-las precisa da gestão. Porém, eu sei que eu preciso de uma nova mentalidade, que é o new mindset, para ter novos new results. Os novos pensamentos, as novas formas, elas vão ocasionar isso. Então, vejam, se eu preciso de uma nova mentalidade a cada instante, para ter novos resultados, então resultados que são, ó, diferentes. É claro que a minha mentalidade vai ter que ser diferente também. Então, uma coisa está ligada à outra. Isso é uma verdade. O que se vê no mercado são inovações. Aí eu vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só, você está olhando aí, não é? New Mindset com a setinha New Results. Os resultados. O que você olha neste seu slidezinho que você está vendo aí, em verde, é que se a minha mente ela não se reedita com novos comportamentos e eu não começo a quebrar algumas crenças que são limitantes, por exemplo, crenças do senso comum, de situações comuns, como o bom senso de você não se deixar levar por preconceitos machistas. E isso já começa a ter uma modificação no seu comportamento. Então, começa a perceber que o empreendedor, a cada momento em que ele vai quebrando os seus preconceitos, ele vai modificando a sua mentalidade e, consequentemente, modificando os seus resultados, minha gente. Então, isso é público e notório. Veja esta de uma forma que a sua mentalidade, ela vai te proporcionar novos resultados. Então, grava isso bem no teu inconsciente. New Mindset. Um New Mindset que é uma nova mentalidade, com novos resultados. Você tendo novos hábitos, novos comportamentos, você vai ter novos resultados. Se você chega em casa e faz todo dia a mesma coisa, não tenta fazer diferente para ter um resultado diferente, não adianta reclamar que a vida está igualzinha, não. Porque você vai estar neste caminho de estar sempre repetindo a mesma coisa com os mesmos resultados. Quer ter resultados diferentes? Faça alguma coisa diferente. Tá? E a perspectiva da mentalidade nova do empreendedor é essa. Positivo? Show de bola? Retornando para os slides, então, o que a gente tem aqui? A verificação desses mitos. Tá, então, sabendo sobre essa situação, as crenças das pessoas, que eu acabei de reforçar, elas vêm com uma situação de que eu tenho que sempre realmente prestar atenção se elas são comprovadas ou não, meus queridos. Vejam que o empreendedor, frente ao negócio, ele tem que buscar, primeiro, entender o que é uma posição de um líder. Ele vai ser líder ou ele vai ser chefe? É claro que a gente tem perfis de liderança e de chefia em empreendimentos, em negócios. E eles conseguem se manter, professor? Sim. Porém, os que têm um perfil de chefe, a sobrevivência ela é mais calejada, ela leva mais tempo, ela satura mais as pessoas. Quando eu tenho um empreendedor que é líder, ele influi as informações e o conhecimento de uma forma mais rápida, transparente. É aí que você começa a avaliar, por exemplo, os empreendedores corporativos, aqueles que querem crescer dentro das organizações, empreendendo com novas ideias. Então, você começa a verificar que o empreender vai estar ligado a várias situações de inovação, de marketing, de visão, de localização, de estratégia, de motivação, de público-alvo, de planejamento e de ideia. No entanto,
estes empreendedores precisam estar ali adequados ao que negócios eles vão trabalhar. As pesquisas demonstram que a maioria dos negócios, dos empreendimentos, não sobrevivem a um período de 5 anos. Vejam só. Mas por quê? Porque não há a aplicabilidade da ciência. Como assim, professor? Pois é, meus queridos, a gestão é uma ciência social que precisa ser inserida nos empreendimentos. Então, eu tenho que colocar metodologias científicas nos empreendimentos. E o principal momento de reflexão é quando você percebe o seguinte: e as metodologias, por exemplo, como o networking, eu utilizo? Hoje, o networking realmente vale mais do que dinheiro. Por quê? Porque o networking é a rede de relacionamentos. Opa! Então, quanto mais pessoas eu conhecer, mais pessoas você terá a capacidade de empreender, ou a sua capacidade de empregabilidade também estará sendo reforçada. Isso traz todos esses outros contextos de relacionamento, de trabalhos, de mais negócios, mais planejamento. Resultado, o networking, ele traz consigo também a tua capacidade de visualizar a escolaridade, como é que você vai estar usando o teu conhecimento para situações de automotivação, para situações de atuação do teu conhecimento por meio do planejamento, ferramentas que são imprescindíveis para o empreendedor, além de outras situações ligadas à liderança, à equipe. Ou seja, se você entende a metodologia de uma rede de relacionamentos, você automaticamente vai transformar isso em cifras. E é isso que o empreendedor busca, é desenvolver relacionamentos que sejam rentáveis. Num contexto global, nós temos o chamado intraneurship. As últimas pesquisas de instituições ligadas à Global Intraneurship Monitor, elas realizam focadas em saber qual é o sucesso do negócio, o que realmente caracteriza este sucesso. E a grande questão é que ela vem verificando as mudanças existentes nessas relações. Mudanças que, por exemplo, na pandemia foram taxativas. A questão virtual se consolidando. A Jane, ela é uma das principais instituições que pesquisa sobre a aplicabilidade do conhecimento, em específico, de uma ferramenta, gente, que é utilizada pelos empreendedores para poder facilitar a fluidez. Minha querida Nádia, que está aí com a gente, dando um bom dia dela. Pois é, faz anotaçõezinhas aí dos nossos bizus, minha querida. Então, o plano de negócios, ele está ligado diretamente à situação de planejamento da empresa, trazendo, no mínimo, alguns métodos, como, por exemplo, a análise SWOT, que tem que estar dentro de um plano de negócio. Eu tenho que saber quais são os pontos fracos do negócio, os pontos fortes do negócio, e esses dois eu vou olhar para dentro da empresa. Eu tenho que levantar as oportunidades deste negócio fora da empresa e o que é que ameaça as ameaças fora da empresa. Ou seja, essa estrutura ela vai acompanhar internamente o plano de negócio. Todavia, este plano de negócio ele tem que estar conectado, que nós vamos ainda falar muito lá na frente,
para aqueles empreendedores que realmente são gestores. E aí é que entra a grande questão. Dentro do plano de negócio, eu vou ter outros planos voltados para, por exemplo, o marketing, com os seus, no mínimo, 5 P's, que podemos falar isso lá na frente, a análise de mercado constante e esta análise com pesquisas, essas pesquisas sendo qualitativas e quantitativas, o sumário para que eu possa ter um script e esse script seja seguido. Um fator de plano operacional para verificar a questão da execução das atividades que foram relacionadas e a verificação em relação ao lucro, meus queridos, que é o plano financeiro. Ou seja, isso tudo inserido dentro de um modelo de gestão. É aí que eu quebro um outro mito, porque nem sempre um empreendedor é gestor e nem sempre um gestor é empreendedor. Há esta quebra, e esta quebra, a gente vai direto nas características. Por quê? Porque quando você começa a olhar e observar que o empreendedor ele aproveita as oportunidades, mas ele tem que manter essas oportunidades para se chegar ao sucesso, aí você começa a entender que ele tem uma característica muito forte, o empreendedor que é de correr riscos, mas um risco calculado. Isso quer dizer seguir o plano e tendo o plano B, plano C, plano D, tendo alternativas com e mantendo o seu principal motivo, que é a automotivação, que é buscar os seus sonhos. Todavia, entenda que este processo de identificação do empreendedorismo mostra o seguinte: para o empreendedor correr riscos é melhor do que passar o resto da vida arrependido por não ter tentado. Essa frase faz muito sentido para o empreendedor. O gestor está se preparando para poder, através desse risco, conseguir ou não lograr êxito. Mas alguns mitos existem em relação a esses perfis, essas características empreendedoras. Questões que são realmente vividas, vivenciadas pelo empreendedor. Que questões são essas, professor? Situações onde você começa a entender quais são os verdadeiros mitos existentes. Aí você começa a verificar o seguinte: olha só essa tabelinha aí, ó. Empreendedores não são feitos, nasce. Isso é um mito, meus queridos. Isso é um mito. Veja aí na tabela que nós temos, ó. Vou até enumerá-la. Um mito, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos o mito. Tabelinha com o mito. Aqui nós temos a realidade sobre os empreendedores. Então, a partir de agora, você vai entender o seguinte. Presta atenção. Olha só. Empreendedores não são feitos, nascem. Qual é a realidade? A realidade é a seguinte: a capacidade criativa de identificar e aproveitar as oportunidades vem depois dos 10 anos de experiência. Isso quer dizer o quê? Que conduz a um reconhecimento de padrões, ou seja, o empreendedor ele vai vendo, gente, neste tópico 1, ele vai vendo o que vai acontecendo e o que ele vai errando, ele vai deixando de lado. O empreendedor ele vai adquirindo o quê? Uma acumulação de know-how. O que é o know-how? O know-how, meus queridos, é o saber fazer. No dia a dia, a gente vê muita coisa aqui acontecendo. Muitas experiências que vêm da prática. Mas, quando você estiver na prática realmente, vivenciando a experiência e tendo contato simultaneamente com a gestão do tempo, com a gestão da tua comunicação, com a gestão da personalidade de cada pessoa que você vai estar ali convivendo, você vai verificar que os empreendedores eles acumulam experiências e eles se preparam para um salto empreendedor constantemente por meio daquilo que eles fazem.
Então, observem que neste primeiro mito, no mito número 1, empreendedores não são feitos, nascem. Isso é um mito. Tem gente que realmente nasce? Sim, tem gente que nasce com essa predisposição para empreender. Mas um empreendedor se constrói numa possibilidade que ele vai buscar conhecimento, tanto na prática como na teoria. Tendo em vista a respeito disso, entenda o seguinte: quando eu parto para o segundo, qualquer um pode começar o negócio. Qualquer um pode começar o negócio. Essa é uma frase, gente, que é preciso ter muito cuidado, tá bom? Meus queridos aí, Patrícia Santos, Karine Souza, Paulo Henrique, Crislane Alves, todos aí ligadinho. Anota essas frases aí que é importante vocês anotarem, tá certo? Nádia, Patrícia Santos, Karine Souza, Paulo Henrique, Crislane Alves. Anotem isso para vocês realmente refletirem sobre ela. Por que eu estou colocando isso? Porque isso são estudos realizados. Qualquer um pode começar o negócio? Isso é um mito. Isso é um mito. Por que é um mito? Número 2. Por que é um mito? Os empreendedores reconhecem a diferença entre ideias e oportunidades e pensam grande o suficiente para ter maiores chances de sucesso. A parte mais fácil é começar. Qualquer um pode abrir um negócio, meu querido e minha querida. Qualquer um pode abrir um negócio. Agora entenda uma coisa, é difícil você sobreviver sem métodos de gestão, sem ter liderança, sem buscar capacitação, sem estar estudando constantemente. Por quê? Porque eu vou abrir um negócio, eu vou parar de estudar? Não. Entendam que existem pessoas que têm o perfil de serem empreendedores realmente. Pessoas que vão buscar por sua vontade empreender. E aí nós já vimos aqui vários perfis também, aquele empreendedor por necessidade, que ele é demitido e ele é forçado a abrir o negócio. E aí ele vai aprender na marra, vai buscar sem nenhum conhecimento. Vocês têm acesso ao conhecimento, por exemplo. Agora entendam o seguinte, talvez somente entre 10 a 20 novas empresas, por exemplo, sobrevivem 5 anos ou mais, consigam obter o ganho de capital. Por quê? Porque a maioria dos empreendedores, eles param de estudar. Eles vão abrir um negócio e param de estudar. E aí começa o declínio da empresa. Essa frase, qualquer um pode começar, no número 2, como mito. Começar um negócio é mito. É mito. Qualquer um pode começar um negócio? É mito. Por quê? Porque durante esta longa estrada do empreender, a situação é que eu preciso de conhecimento para começar. E preciso do meu perfil também. Já imaginou se todo mundo tivesse o perfil de um empreendedor? Já imaginou? Quer dizer, não haveriam empregados, não haveriam colaboradores, não haveriam funcionários da empresa. Já no 3... olha outro mito que é reforçado na cabeça das pessoas. Empreendedores são jogadores. Não, vamos com calma. Isso é mito. Empreendedores de sucesso assumem riscos, mas calculados, minimizando esses riscos. Então, mostra que são pessoas que estão ali planejando, trazem a ciência da gestão, que é a administração. A administração é uma ciência social. Lembre-se disso, meus queridos técnicos em administração, vocês fazem administração. É uma ciência social, é uma ciência que você está buscando constantemente melhorar a tua performance de inteligência emocional, mas social também, porque você está lidando com gente. Você vai administrar pessoas, você não vai administrar processos. As pessoas é que vão administrar os processos, mas você vai administrar pessoas. Gente, quem é que falou isso? O pai da administração contemporânea, meus queridos, Crislane Alves, Paulo Henrique, Karine Souza, Patrícia Santos, Nádia, pessoal de Canabrava aí, todo mundo juntinho, de Assunção do Piauí, de Aroeira, né? É a Aroeira aí? Meu diretor, é Aroeira, né? É Aroeira que tem aí, não é isso? Aroeira, turma forte. Pois é, turma ligadinha aí na gente.
Então veja, nós estamos quebrando agora com relação a crenças que vocês tinham, já escutaram a respeito disso. No 4, especificamente, empreendedores querem o espetáculo só para si. Empreendedores querem o espetáculo só para si. Mentira, mito, meus queridos. A realidade é que o empreendedor individual, geralmente ele vai ganhar a vida ele sendo a pessoa que vai alavancar. Mas é difícil ter um negócio de alto potencial sozinho. É difícil, você precisa das pessoas. Os empreendedores de sucesso constroem uma equipe. Eles constroem uma equipe. Eles acham que 100% de nada é nada. E pronto. Ele tem que ter um time. Eles trabalham para aumentar o bolo. E aí, em vez de tirar a maior parte dele, gente. Quer dizer, em vez de tirar a maior parte deste bolo, ele compartilha essa parte a parte do bolo com as pessoas que estão com ele. Então, isso é mito. O empreendedor, ele quer abrir e ter um sonho. Este empreendedor que quer o espetáculo só para ele, pode ter certeza, ele vai quebrar. Por quê? Porque a vaidade, aí vocês têm que prestar atenção nisso, hein? Meus queridos Nádia, Patrícia, Karine, Paulo Henrique, Crislane, Danilo Bezerra, todos prestem atenção que a vaidade pode acabar com um sentimento empreendedor. Esta vaidade, o ego, a falta de humildade podem acabar. Então, este empreendedor que quer ter o espetáculo só para ele, que quer só para ele dizer que é empreendedor, por vaidade, ele pode entrar em declínio rapidamente, porque as pessoas podem perceber isso, que não existe um propósito, que não existe uma causa. Empreendedores são os seus próprios chefes. Olha outro mito, são os seus próprios chefes e completamente independentes. É errado, isto é um mito. É errado, empreendedores são seus próprios chefes, coisíssima nenhuma. Você vai ser 24 horas por dia empreendedor, 7 dias por semana empreendedor. Então não tem essa história não. Está longe de ser independente e serve a muitos senhores. Primeiro, o empreendedor vai estar lá junto com o sócio, vai ser investidor também, junto com ele, vai estar lá junto com os clientes. Os clientes são os principais chefes do empreendedor, meus queridos, os fornecedores. Também são os seus chefes, você tem que estar lidando com eles constantemente. Os empregados junto com você, os credores. Depende de você e vice-versa. Você depende dos credores e dos empregados, das famílias, de todos que envolvem ali. Então não tem essa história não. O empreendedor, ele apenas vai mudar na sua perspectiva de estar de uma forma mais independente, poder direcionar o seu sonho, mas depende também de muitas outras pessoas. Todavia, os empreendedores têm que estar pensando nisso. Quer empreender? Meus queridos que estão aqui no YouTube, querem empreender? Quebrem esses mitos que estão sendo colocados aqui. De 1 a 5 que nós já falamos, vamos para o 6º agora. Tanto Nádia, como Patrícia Santos, como Karine Souza, como Paulo Henrique, como Crislane, como Danilo, como o 101, como a Maria Cauane, como a Maria Lima, a professora aí Maria da Conceição, não é isso? De Paquetá do Piauí, turma forte, dedicada. Então, querem empreender? Já começa a quebrar esses mitozinhos aí, tá? Os empreendedores trabalham mais duro, mais tempo do que gerentes e em grandes empresas? Não há evidências nas pesquisas dos resultados. Às vezes dizem que sim, às vezes dizem que não, tá? É claro, você vai ser empreendedor, e aí eu quero colocar para vocês, pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí, ó, alguns mitos que eu quero que você quebre, tá? Você está num curso de administração, certo? Maria Lima, Maria Cauane, o 101, o Danilo Bezerra, a Crislane Alves, o Paulo Henrique, a Karine, a Patrícia, a Nádia. Vocês estão fazendo o curso de administração, ok. É para administrar alguma coisa, não é? Essa coisa pode ser de alguém, e vocês serem administradores dentro da empresa, crescendo dentro da empresa, chegando até a diretoria ou não, até a gerência, supervisão, e construir a carreira de vocês lá.
dentro dessa empresa, certo? Ok. Escolher a administração, não é? Por quê? Porque sabem que, de uma certa forma, tem uma veia ligada para isso, para administrar as coisas e tudo mais. Ok. Quer abrir o negócio? Primeira coisa que você vai ter que fazer, tá pensando em ter o seu próprio negócio, já tem, já faz, já vende umas coisinhas ali, já empreende de uma certa forma, olha para esses mitos. Por que é que eu estou mantendo aqui a telinha constantemente nestes mitos aqui? Veja bem, olha, por quê? Quebra esses pensamentos que já é passado de geração para geração. E saiba que, ok, você vai ser um empreendedor que vai trabalhar, tem que trabalhar muito. E a ideia é trabalhar para você, você trabalha para você entre aspas, não é? Por quê? Porque sem um cliente você não vive. Então você trabalha para ele também, você tem que se adequar a esse cliente. Gente, nós vivemos num momento em que esses mitos eles têm que ser quebrados aí com vocês na geração Z. De 1 a 6, está aí relacionadozinho para vocês. De 1 a 6, tá? A turma tem que olhar para esses mitos e dizer o seguinte: não acredito mais neles e eu vou construir as minhas próprias crenças com base no que acontece no dia a dia. Lembre-se, quebra esta questão de crença de que o administrador tem que satisfazer o cliente. Nós não estamos mais na era de satisfazer. Nós estamos na era de encantar e surpreender, minha gente. Encantar e surpreender. Lembra disso. Olha a nossa querida Fátima aí, reforçando que nós estamos na aula de empreendedorismo e inovação. Olha aí, ó, tá? Nós continuamos sempre, viu? Nós estamos sempre aqui. Quem caiu, quem saiu depois, tá? Se saiu, depois vai lá na plataformazinha e dá uma olhadazinha lá, se a internet caiu, alguma coisa assim, tá? Mas nós estamos aqui já desde 7h30. Desde 7h30 nós estamos em cima aqui, em cima da nossa disciplina, tá? Então veja, quebra essa questão, não fala mais satisfazer o cliente, é encantar e surpreender. Só assim você pode se destacar no mercado, tá? Não fala mais agregar valor já era, na década de 90, fala gerar valor único, porque você gera um valor único. E a ideia é essa, você trazer alguma coisa nova para ter um novo resultado. Então, a gente massificou essa questão da tabelinha porque todos os nossos conteúdos para frente vão estar relacionados com a quebra desses mitos. Entenda muito bem isso, tá? Entenda junto com a gente essa perspectiva aí, ok? Vamos que vamos, galerinha? Então, bora. Então, os empreendedores trabalham mais tempo. A gente sabe que sim, mas em alguns momentos não. Então, eles vão enveredar por outros mitos também. Esses são outros mitos, gente, que eles estão correlacionados, por exemplo, ao que a gente pensa dos outros que já passaram, que eu elenquei de 1 a 6. Empreendedores experimentam grande estresse e pagam alto preço? Bem, isso acontece também, é verdade, mas não numa proporção que outros profissionais e outras profissões. Então veja, a questão é que eles podem ter um enriquecimento por seu esforço e junto com as pessoas. A maioria das vezes a gente tem que quebrar mitos como esse, assim como começar um negócio é arriscado e frequentemente acaba em falência. Errado. Errado. Quem tem talento e busca estudo pode até quebrar algumas vezes, mas pode se reinventar. A falência e muitas vezes com base na questão da experiência, do aprendizado do empreendedor. Isso leva tempo. O dinheiro, ele é o mais importante ingrediente para se começar o negócio? Na maioria, sim. Na maioria das vezes. Mas o talento e a vontade de colocar em prática tudo o que você tem de conhecimento também ele está ali conectado ao dinheiro. Tem gente que começa com pouco dinheiro e consegue fazer com que haja um avanço no seu negócio. Os empreendedores, eles devem ser novos e com energia? Não necessariamente, meus queridos. Não tem essa idade, a questão é a idade certa para abrir. Não, a idade certa para abrir o negócio, a média de empreendedores, por exemplo, de sucesso. A média gira em torno dos 35 anos, por exemplo. Ó, né? Empreendedores, por exemplo, também há inúmeros exemplos de empreendedores com 60 anos de idade, por exemplo.
com 60 anos de idade. Então, o know-how, a experiência da rede de relacionamentos, ela leva essa questão. Os empreendedores são motivados pela busca do poderoso dólar, do dinheiro, do real. Não, entro aqui. Por que a gente coloca dólar? Que a dólar é a moeda mundial que rege, no caso, é a moeda mais trocada no planeta Terra. Então a gente coloca a dólar pela a imposição de que é essa questão do dinheiro. Mas o dinheiro ele é visto como uma ferramenta que é essencial. Agora, você tem que quebrar esse mito. Você pode fazer dinheiro com o seu conhecimento. É só você ir para a prática. Todavia, entenda que mais mitos são estabelecidos. Os empreendedores eles buscam poder e controle sobre os terceiros. O poder ele vem naturalmente, gente. Então isso aí é um mito. Se o empreendedor é talentoso, o sucesso vai acontecer em 1 ou 2 anos? Também é mito isso. Porque o que acontece é que eu tenho que colocar em prática o meu conhecimento e a média de 3 a 4 anos. E esse amadurecimento ele leva tempo. Assim como é mito também, qualquer empreendedor com uma boa ideia, pode levantar um capital. Não. O exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, é que não é assim. Somente a cada 100 conseguem um capital. Então, você coloca aí, a cada 3 de 100 conseguem um capital para abrir o negócio. Ou seja, quebrando todos os mitos, nós temos o quê? O último, que é sempre discutido, se o empreendedor tem um capital inicial suficiente, não pode perder a chance. É aí que entra a quebra desse mito. O oposto é frequentemente verdade. Isto é, quer dizer, muito dinheiro no princípio cria euforia. É a chamada síndrome da criança estragada. É você querer logo pegar esse dinheiro e utilizar ele de alguma forma. Então são mitos, meus queridos, que vocês precisam entender. E esses mitos, eles consolidam o quê? Uma mentalidade que você tem que quebrar. Um mindset que é o mindset fixo. Este mindset fixo é que faz com que você esteja fixo em ideias de zona de conforto. A zona de desconforto é uma das principais características do empreendedor do século XXI, meus queridos. Vejam bem, prestem atenção, tá? Prestem atenção. Por quê? Porque é interessante demais você prestar atenção no que estão nas entrelinhas. Olha só. Qualquer empreendedor com uma boa ideia pode levantar o capital. Mito. Nós falamos sobre isso. A ideia precisa ser colocada em prática. Os recursos também têm que estar sendo executados de uma forma científica. Todavia, entenda que a cadeia de valor ela é levantada. E nós temos um autor que é muito conhecido, o Michael Porter. O Michael Porter ele fala sobre os valores que são levantados para os empreendedores. Toda empresa tem que ter, por exemplo, uma reunião. E aí é que entra o perfil do empreendedor gestor. Uma reunião de atividades, onde haja a projeção, a produção, a comercialização, a entrega e a sustentabilidade daquele produto, gerando uma cadeia de valores que sejam únicos. Opa, se eu sei isso, eu tenho que entender que todo empreendedor tem que passar por um processo de análise das decisões. As vantagens em relação às oportunidades têm que ser mapeadas. Para onde está o curso da minha ação do mesmo jeito? Eu tenho que avançar num processo de que todo empreendedor ele vai ter que ter eficiência constante no processo de decisão. Ele não pode ser uma pessoa indecisa. E isso traz um respaldo. Qual é o respaldo? De que se eu tenho uma perspectiva desse entendimento da tomada de decisão, a vantagem competitiva vai ser o grande diferencial em relação a quem? A concorrência. O desempenhar das atividades com maior eficiência por meio do conhecimento vai fazer com que haja um menor custo. O se diferenciar em relação aos serviços e produtos e o constante enfoque do empreendedor nesta situação faz com que o valor oferecido
permaneça em situação diferenciada. E aí é que você vê características de empreendedores que focam na vantagem competitiva. E eles se destacam no seu segmento. Todavia, o que o Porter reforça nessa cadeia de valor como característica dos empreendedores de sucesso? O que ele reforça? Primeiro, o empreendedor de sucesso, ele analisa as atividades primárias e as atividades de suporte. Ele verifica a infraestrutura, o gerenciamento de gente, o desenvolvimento da tecnologia e as futuras aquisições, sabendo que a logística e as operações, logísticas internas e externas, o marketing e a prestação de serviço, que é o produto intangível, vai ter que dar sempre margem. Margem para quê? Para lucro. Novamente, o lucro força você a entender que essa cadeia de valor, ela vai ter que gerar resultados positivos para a organização. Opa, se eu sei disso, eu já sei que as atividades primárias vão estar ligadas ao quê? A todo um escopo de logística interna. Eu tenho que preparar. É aí que eu entro com as ferramentas de gestão. Ferramentas de gestão. Estas ferramentas vão fazer com que eu possa adequar às situações ligadas à logística interna e externa, às operações, ao marketing de uma forma geral, que é ligado às vendas, mas o pós-venda, que não é mais chamado de pós-venda, é o pós-relacionamento. Quando você compra um produto, você se torna já aquele cliente em potencial para ter uma lealdade acerca do serviço. Ou seja, isso está ligado ao quê? Às características dos empreendedores que inovam, que buscam inovação constantemente. A adoção do fator racional nas decisões é que entra as teorias da administração. O buscar informações que sejam relevantes, o adotar indicadores, o identificar alternativas que tenham menos consequência. E essa situação, ela é mapeada, meus queridos, em vários indicadores. Indicadores que eu vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a nossa tela, indicadores que nós vamos reforçar na segunda aulinha, tá? Presta atenção, porque são indicadores ligados ao financeiro, indicadores ligados ao cliente, indicadores ligados aos processos internos, como característica daqueles empreendedores que são inovadores e criativos e que têm perspectiva de estar crescendo constantemente, fora o último indicador, que é aprendizado e crescimento. Presta bem atenção nisso, tá? Então nós vamos encerrar esta aulinha. Olha a Crislane aí batendo palma. Palma para vocês que estão aqui com a gente, tá? 2 minutinhos, 3 minutinhos, a gente volta com a segunda aula. Então, não sai daí, porque eu fui!